Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Eliana Badaró é advogada. Ela nunca teve uma EQM, mas ela passou por experiências durante alguns anos tão surpreendentes quanto as EQMs. São experiências que nos fazem refletir sobre limites. Quais são as condições mínimas para que uma experiência com a mesma profundidade de uma EQM aconteça? Pelo que ela conta, não tinha como a gente não fazer essa entrevista. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, muito obrigado por você aceitar compartilhar as suas experiências com o canal Afinal, o que somos nós? Nós sabemos que você não teve uma experiência de quase morte, mas você teve experiências que nós julgamos extremamente importantes e que trazem informações que precisam ser juntadas na nossa investigação sobre o que de fato somos nós. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Fica aqui a nossa gratidão desde já. Obrigada, Carlos, pela oportunidade de eu contar um pouco a minha experiência, que eu não acho tão extraordinária, eu acho simples, porque isso está inerente desde pequena, desde criança, e eu não consigo ver o mundo se não for passar por esse olhar, por essa experiência que eu tive, né? Eu tenho 59 anos, eu nasci em São Paulo em 6 de abril de 1962 e com a idade de 6, 7 anos eu comecei, ou me era muito natural, eu conseguir prever o que iria acontecer no futuro dentro de casa. Eram coisas bobas, visitas de parentes, amigos que viriam em casa, situações que iriam acontecer de trabalho, ou da minha mãe, ou do meu pai, eu ia contando antecipadamente. Mas não era contar assim, eu acho que vai acontecer tal coisa. Eu afirmava categoricamente, tal coisa a tal horário irá acontecer, e as coisas aconteciam. Tanto que meus pais, minha madrinha de batismo, eles confiavam e ficavam meio que com medo, porque as coisas que eu ia falando, que eu ia contando, relatando que ia acontecer, as coisas iam acontecendo. Eu me recordo que dos 6 aos 7 anos isso era muito intenso, foi de uma intensidade muito grande. E depois, com o tempo, foi declinando, foi diminuindo. E eu também achei natural, eu nunca me questionei o que fosse aquilo, como que poderia acontecer isso. Era simplesmente como uma vontade de comer um bolo. Eu tenho vontade de comer um bolo, abro a geladeira, pego um leite, pego isso. Essas coisas eram naturais, fluíam de uma forma natural. E nunca ninguém me questionou e nunca ninguém falou isso é certo, isso é errado, ou por que age assim. As pessoas percebiam, me perguntavam, e eu agia naturalmente. É o que eu me lembro dessa fase. Mas a melhor parte não é isso, né? A melhor parte é que do período principalmente dos 7, 8, 9, 10, 11, eu tive uma experiência de estudar do lado de lá, né? Por que eu digo do lado de lá, né? Eu tenho que contar um pouco por que essa necessidade. Eu nasci no Brasil, mas minha mãe é estrangeira, minha mãe é italiana, e ela veio para o Brasil e ela não conseguia falar corretamente o idioma português, né? Então eu tinha muitas dificuldades na escola. Eu não falava nem português, nem italiano, nem língua nenhuma. Então eu ia muito mal na escola, muito mal na escola. E eu sempre tive a oportunidade de estudar em escolas particulares e escolas católicas.
né? Minha mãe como italiana, minha mãe tinha a religião católica como base e eu estudei nesses tipos de escola. Então, era normal eu ter a aula de religião e todas as outras matérias. E assim, em razão da dificuldade que eu sentia nas matérias comuns, eu me dedicava muito a estudar humanas, né? Ou religião, ou história, que era contar alguma coisa, né? Tá. E aí começou, à medida que eu fui estudando essas matérias, principalmente história e religião, eu fui percebendo que algumas coisas foram acontecendo comigo, principalmente quando eu dormia. Eu dormia e sonhava que eu havia estudado, né? E no começo foi assim, no começo eu estudava alguma coisa, eu lia aquilo, e quando eu dormia, adormecia, eu estava sonhando, mas não era sonho, eu primeiro me questionava sobre aquilo que eu sentia dificuldades, que eu não conseguia entender, e aquilo ia fluindo, e eu ia aprendendo aquilo que eu não conseguia aprender. Num primeiro momento, eu ouvia a minha própria voz me respondendo. Por exemplo, quem descobriu o Brasil? Uma coisa tola. Eu não sabia. Aí me vinha uma própria voz. Não, quem descobriu o Brasil foi fulano de tal. Mas as coisas, elas foram... os estudos, eles foram aprimorando em duas vertentes. Primeiro, no campo de história mesmo, de conhecer, de filosofia, e a outra coisa de religião, propriamente dita, mas na questão moral, na questão de que existia um outro lugar, que eu conversava com pessoas que eu considerava anjo ou próprio Deus. Na realidade, na minha infantilidade, na minha meninice, eu achava que eu conversava com Deus. E eu fui aprendendo. Eu ficava muito, mas muito feliz, porque eu torcia para que chegasse a noite e eu adormecesse, porque eu sabia que eu ia para um outro lugar, eu ia conversar com outra pessoa e que eu ia aprender. Das várias experiências, eu me recordo que eu ia para um lugar que era muito alto, né? E eu me causava estranheza porque eu sabia que eu estava em outro lugar ao mesmo tempo que eu estava ali. É como se eu tinha a percepção que eu estava dormindo e que eu estava em outro lugar. E esse outro lugar, era um lugar muito, muito... trazia uma paz, era muito bonito, era muito claro. E para mim era muito alto. Muito alto. E todos os dias eu ia e estudava. Isso foram por 4 anos. Numa das vezes eu me recordo que eu questionei com quem eu falava assim, mas só eu estou aprendendo? Porque num determinado momento me foi falado ou me foi demonstrado que eu estava ali aprendendo uma série de coisas, principalmente conceitos morais. Pelo menos foi assim que eu entendi, foi assim que eu percebi. E numa das minhas questões de questionar, eu disse, mas eu estou sozinha aqui, somente eu e você? Ele falou assim, não, olha para o lado. Quando eu olhei, eu vi um monte de criança, e não eram adultos, eram crianças na minha mesma faixa de idade. Isso que eu achei muito interessante. Só que nós não brincávamos como se fosse numa escola normal, porque durante o dia, quando eu ia para a escola, tudo mais, no horário do recreio, a gente parava para estudar, ou depois do estudo, a gente brincava, interagia entre eu e as crianças. Nesse lugar, não havia essa interação. Era totalmente focada numa pessoa ou em quem me ensinasse. Isso ficou uma coisa, assim, muito, muito clara. Muito clara, assim, muito perceptível, que eu conversava com alguém, que se alguém ensinava uma série de coisas.
E eu me lembro que quando eu olhava para fora, é como se eu estivesse num local, e eu tinha a possibilidade de olhar além. É como se eu olhasse por uma janela, por uma porta, e eu via um céu muito azul, uma construção muito grande, muito clara, chegando a ter uma cor brilhante, que eu não sei definir que cor que era, parecia ouro, mas não era ouro, era uma cor brilhante, mas extremamente clara. E eu ficava ali, estudava, e eu me recordo que durante o dia eu ansiava e desejava voltar. O que aconteceu na prática à medida que eu vivenciei isso? Como eu disse, eu tinha muitas dificuldades na escola, eu era péssima em matemática, péssima em português, ia um pouquinho bem em história, mas depois que essas aulas começaram, eu comecei a me desenvolver extraordinariamente em matemática, extraordinariamente em física e química, tá? Tanto que a minha primeira profissão, hoje eu sou advogada, mas minha primeira profissão, por 15 anos, eu enveredei para a área de química. Por quê? Porque tanto que eu consegui desenvolver nessa área. Aí, por que eu afirmo que foram? Porque meus pais, eles não tinham condições alguma nem de me ensinar, tá? Porque eles não tinham instrução, eles eram semi-analfabetos. Minha mãe era estrangeira, tinha um conhecimento elementar das operações matemáticas, multiplicação, divisão. Então, os conhecimentos de matemática mais avançada, mais elementares, de quinta, quarta série, ela não possuía. E tudo isso eu aprendi ali naquele local, né? Só que, na minha memória, a coisa que ficou mais forte dentro de mim foi o aspecto moral, o aspecto filosófico, que eu acabei gostando por demais, né? Então, assim, foram as coisas que mais me ficaram gravadas. E o momento mais triste também foi que quando eu não fui mais, porque do mesmo jeito que começou, eu indo, um dia simplesmente cessou. Simplesmente um dia parou de acontecer. Eu tinha 12 anos, ou quase 13 anos de idade. Parou de acontecer, né? Então, assim, isso me chocou, porque eu sempre procurei repetir essa experiência, né? E nunca aconteceu, nunca mais aconteceu daquela mesma forma. Mas eu também achava, não é que eu achava que não fosse natural. Como a minha família não é grande. Minha mãe veio da Europa pós-guerra, meu pai também não tinha muitos irmãos, então a unidade familiar era eu, meu pai e minha mãe, né? Tinha alguns parentes do meu pai, mas que acabaram com o tempo se distanciando, né? Então a minha unidade familiar era realmente nós três. E depois eu fui viver a vida. Quando eu entrei na adolescência, eu segui para um curso de exatas, trabalhei por 15 anos. Depois desse período, por uma questão de saúde, fui ser advogada, e aí as coisas foram acontecendo, mas nunca mais eu vivenciei na mesma intensidade. Eu me recordo também que nessa época em que eu chamo ter aulas à noite, né, ter aulas nesse outro lugar, eu tinha uma sensibilidade muito grande com eventos e fatos espirituais, vamos assim dizer, né? Eu tinha uma sensibilidade muito grande quando eu me dirigia para algum lugar ou quando eu entrava em contato com alguma pessoa, eu sentia
uma energia, eu não sei definir, eu sentia algo diferente. Eu sentia, é como se eu não fosse somente eu tivesse, mesmo acordada, fisicamente maior do que eu. É como se o meu corpo não me contivesse. Eu acho que o termo melhor é esse. É como se o meu corpo não me contivesse a mim mesma. Eu fosse um pouquinho maior que o meu corpo. E isso me gerava uma sensibilidade à minha volta, muito grande. Mas também tudo achava muito natural. Porque a vivência que eu senti disso tudo é muito natural. É muito simples, é muito bonita, é muito leve. E eu não achava estranho. Eu nunca achei estranho. Ao contrário, extremamente natural. E aí eu fui viver minha vida. Cresci, casei, tive minha filha. E somente depois de uns 20 anos é que eu comecei a ter uma percepção num evento que aconteceu e que eu senti a energia do ambiente. Que aí eu consegui fazer um link do que eu senti naquele momento, que foi, acho que em 96, foi nos anos 90, com a minha infância. Eu fui resgatando situações ou lembranças que eu fui vivenciando e que ainda hoje eu vivencio com aquele meu passado. É mais ou menos isso. É simples, não é nada extraordinário, no meu ver, né? Mas você comentou comigo sobre uma saída que você teve do corpo que teve um aspecto bastante diferente do que eu ouvi falar até hoje. Quando que isso aconteceu? Você poderia detalhar, por favor? Isso daí já foi... eu já estava acima com 27, 28 anos, eu estava estudando e eu dormi, né? Mas eu estava preocupada com um trabalho, o estudo que eu tinha que fazer para o desenvolvimento. Eu tinha prazo, eu tinha que realizar, eu tinha que aprender, né? Eu me lembro que eu fui, deitei, dormi, e eu me lembro que eu levantei. Quando eu levantei, eu me vi. Eu achei estranho, mas também achei natural. Mas como eu estava muito preocupada com o que eu tinha que fazer, eu fui, todos estavam dormindo. Nessa época, minha mãe ainda era viva, eu já estava casada, todos na casa estavam dormindo, e eu fui pro meu quarto de estudos, né, e fui estudar. Eu passei a noite toda estudando. Eu me recordo que eu passei a noite toda estudando, eu não senti cansaço, eu senti leveza, eu consegui aprender tudo. Eu escrevi, eu interagia com as coisas materiais, mas eu sabia que eu estava dormindo. E quando amanheceu o dia, eu retornei para o quarto. Eu me recordo que ao acordar fisicamente, como eu estou aqui, eu estou fisicamente falando com você. A primeira coisa que eu me lembrei, falei assim, caramba, eu trabalhei a noite toda e não estou cansada. O meu corpo não refletiu aquilo que eu havia feito a noite toda. Aí a primeira coisa que eu pensei, falei assim, isso aqui deve ter sido um sonho. Quando eu fui para o local onde eu estudava, para o meu gabinete, estava tudo lá, os livros, as escritas, né? Estava tudo arrumado. Então foi um sonho concreto, um sonho real, um sonho que eu estava realmente fazendo algo. Inclusive o que você escreveu estava lá? Sim, estava lá. Estava lá. Isso para mim é algo extraordinário, porque é a primeira vez, a ignorância pode ser minha, provavelmente mas é a primeira vez que eu escuto falar de uma experiência em que a pessoa saiu do corpo e teve interação com a matéria fora do corpo, a ponto de o que ela entendeu durante a experiência que tenha escrito, apareceu escrito no dia seguinte, quando ela viu o papel depois de acordada. Sim,
E você achou natural isso? Essas coisas eu nunca achei diferente. É que eu nunca contei. Na realidade, isso eu sempre guardei para mim. Quando eu te conheci, eu senti a necessidade, e aí eu falei, eu sou louca, porque isso aqui eu não devo contar para ninguém. A única pessoa que me ouvia, de fato, era a minha mãe. Eu tinha total liberdade de falar com a minha mãe e ela me ouvia. Ela nunca me desdisse. Mas eu não falava com as outras pessoas, porque eu tinha medo de ser taxada de maluca, louca, doida. Essa história dessa saída do corpo em que você interagiu com a matéria e que restou uma prova disso, você nunca contou para ninguém? Não. Muito interessante. Deixe-me agora voltar para a primeira experiência, porque ela também é muito surpreendente. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui. Você disse que isso foi basicamente aos 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, mais ou menos. Principalmente dos 7 aos 11. Com certeza aos 11. Você consegue sentir se você estava no planeta Terra ou onde você estava? Olha, eu não sei onde eu estava. Eu não estava na Terra. Uma outra dimensão, era um outro local físico. E o que faz você sentir que não era a Terra? Porque você era leve, você não sentia a respiração. Quais as características que fizeram você chegar a essa conclusão? Era um outro local, mas isso por si só não diz. Mas era diferente. Tinha uma paz, tinha uma tranquilidade, tinha um brilho, tinha uma sensação diferente. Era leve. Você disse que você viu pessoas quando esse ser com quem você falava apontou para você. Você perguntou se você estava sozinha. Ele falou, não, olhe para o seu lado. Quando você olhou para o lado e viu essas outras crianças, você viu também outros seres acompanhando essas outras crianças? Sim, tinham adultos. Tinham adultos, mas eles tinham a mesma forma física do que eu e você. E esse que falava com você? Tinha a mesma forma física, só que eu nunca consegui ter a clareza do rosto dessa pessoa. E eles estavam em pé, você estava sentada, como se estivessem sujeitos a uma gravidade como você está aqui na Terra? Sim, eu estava sentada. Eu estava sentada no chão. Era no chão que eu estava sentada. Eu não estava sentada numa carteira. Eu estava sentada no chão, mas esse chão não tinha uma temperatura fria, quente. Era algo agradável. Eu sabia que estava sentada no chão porque quando eu olhava para aquelas pessoas adultas. Eu era uma criança naquela época. Eu tinha 7, 8, 9, 10 anos. Então eu era uma criança. Quando eu olhava para aquelas pessoas, eu imaginava que eram pessoas adultas, porque elas eram altas, elas eram mais velhas, aparentavam mais velhas, serem mais velhas. E você sempre voltava para o mesmo lugar toda noite? Sim, era sempre o mesmo local. Era um local grande, não era um local pequeno como uma sala de aula. Era um local muito grande, mas ele era delimitado. Ele não era o todo, ele era delimitado, mas ele era grande. Você consegue descrever paredes, cor da parede, as janelas como é que eram, se tinha teto ou não? Não, eu tinha a sensação que tivesse teto, eram paredes claras, grandes. Eu conseguia ver o ambiente exterior, como eu descrevi, né? Eu olhava pela janela e via como se fosse como fosse um dia comum, né? Eu via o céu azul, eu conseguia ver os prédios. Os prédios não, eu via um prédio só, né? Um prédio e alto e uma coisa abobadada. E era tudo muito claro, mas tudo muito grande. Você falou que o prédio era abobadado. Isso quer dizer como se fosse uma arquitetura moderna, alguma coisa assim?
Não, era algo arredondado. Era um negócio, era como se fosse um prédio mesmo, um prédio, e do lado tinha algo grande também, mas de estatura menor em relação a esse outro edifício, com um teto curvilíneo, né? E aí batia a claridade do céu azul, porque o céu era muito azul, era muito, muito claro, e você conseguia ver um brilho como se fosse dourado, um brilho claro, um brilho. Você não viu natureza? Não. Você sentiu que esse lugar era familiar a você? Não sei te dizer. Não sei te dizer. E cada vez que você voltava para esse lugar, na noite seguinte, você era recebida como quem diz: oi, vamos então para a nova aula? Ou você só se lembra das aulas? Só me lembro das aulas. E essas aulas, você falou que tinham um aspecto moral importante, mas você diz que você aprendeu muito, você teve um desenvolvimento extraordinário em matemática, física e química. Mas você não falou de aulas de matemática, física e química. Eu sabia que eu tinha vários tipos de aula. Isso eu só sabia. Eu não consigo me lembrar o quê. O que ficou muito nítido em mim eram as aulas de história, a questão moral, a questão de desenvolvimento, né? Isso ficou muito gravado. Mas na prática, na minha vida prática, quando eu estudava, eu me desenvolvi justamente em matemática, química e física. E quanto às questões morais, você se lembra de algo que foi dito a você? Que precisava melhorar, que a gente está muito atrasado na questão moral, que a gente faz muita coisa má e que a gente tem que modificar a forma de pensar. Muito triste o grau de como a gente encara as coisas aqui nesse mundo. A falta de respeito, a falta de amor, a falta de... preocupante. Eu acho que é isso que sempre me causou estranheza. É como se eu estivesse sendo treinada para aprender alguma coisa, para, em primeiro lugar, eu vivenciar e depois fazer uma replicagem no meu entorno. Porque nós fazemos muitas maldades. Estamos muito longe de Deus. E isso é muito triste. Você parece ter se emocionado ao falar essas coisas para nós. Nós achamos que aqui, eu vivi, depois disso até eu vivi pensando, a gente só pensa que a gente vive aqui, que aqui é o fim em si mesmo, e não é assim, né? Não é assim. A gente desconsidera que existe um mundo espiritual, que eu denomino como mundo espiritual, né? E eu digo que mesmo tendo todas essas experiências, porque tudo isso foi muito natural, e eu esqueci, vivenciei, mas esqueci. Quando eu saí da pré-adolescência, entrei na adolescência e fui fazer faculdade, eu fui cuidar da minha vida. Aí aconteceram duas situações que me fizeram relembrar disso tudo. Quando a madrinha da minha filha faleceu, e que foi algo assim também extraordinário, eu não sei se eu posso contar. Quando eu estava fazendo a minha segunda faculdade, eu queria focar no estudo. Então eu me comprometi que eu iria me isolar e só me voltar para estudar. E
E a minha madrinha, a madrinha da minha filha, eu não tinha um contato, já tinha uns 2 anos. Conversava com ela ao telefone, mas eu não ia visitá-la como todos os anos eu fazia. Eu ia na casa dela 2 vezes por ano. Ela morava em outra cidade e nós sempre fomos unidas. Nós tínhamos uma amizade de mais de 25 anos, né? Eu a conheci com 15 anos e essa amizade perdurou por muito tempo. Aí eu sei que um dia eu estava fui dormir, né? Dormi, eu nunca me esqueço que era uma terça-feira, eu fui dormir, ok. Quando eu adormeci, eu sonhei que eu fui para um local, para um hospital, e eu entrava, abria a porta de um quarto de hospital, pegava uma cadeira, colocava do lado de uma cama, me sentava e começava a conversar com essa moça, o nome dela é Conceição, e começava a conversar com ela. E eu sei que eu passei a noite toda conversando, a gente relembrando. Eu a via na cama, deitada, ela estava entubada, mas eu sentei do lado e conversava. E eu falava para ela, assim, eu sei que eu tô aqui, eu tô aqui espiritualmente, porque eu tô lá dormindo lá na minha casa. Eu lembro que eu falava isso para ela. E a gente conversou sobre todas as coisas que a gente vivenciou. A gente fez a gente relembrou todas as coisas, todos os detalhes, tudo. E aí, num momento desse sonho, eu falava assim para ela, eu falei assim, puxa vida, eu vou sentir tanta sua falta, vou sentir tantas saudades suas, e você vai embora. E ela falava assim, não, mas está tudo bem, não tem problema. Ok, passou, eu acordei logo depois que eu ouvi essa própria frase. Levantei de manhã e tal. Aí a primeira coisa, eu sempre contei sempre tudo para minha mãe, eu fui e falei assim, mãe, você não sabe, eu sonhei com uma Conceição, tal, nossa, como será que ela tá, tal. Ouvimos comentando, assim, puxa vida, você nunca mais foi vê-la, faz 2 anos. É verdade, nunca mais liguei, porque naquela época não tinha celular, o telefone, eu tinha telefone fixo em casa, mas ela não tinha telefone na casa dela, então ela tinha que ir até o orelhão. Para quem não conhece, o orelhão colocava a ficha. Então a comunicação era muito difícil. Para as pessoas se verem, elas realmente se deslocavam uma para a casa da outra, né? Ok, tá bom. Isso foi na quarta-feira. Aí fui fazer minhas atividades, fui fazer meu trabalho, minha vida, tal. No sábado, de manhã cedo, eram umas 11 horas da manhã, eu recebi uma ligação. Era a filha da Conceição, a Amanda. Quando ela falou, eu falei, oi Amanda, como é que você tá? Que saudades e tal. Como é que tá tua mãe? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Assim, minha mãe morreu na quarta-feira daquela semana. Eu chorei tanto. Eu chorei tanto. E aí ela pediu desculpas, que ela não pôde me comunicar, eu não pude ir no velório, mas eu pude me despedir dela, né? Eu estava com ela, conversei com ela, eu a senti, né? E foi um momento único. E uma outra situação que também é muito concreta e muito real foi na semana da morte da minha mãe, né? Que realmente o ambiente em casa ficou diferente. No quarto da minha mãe ficou um outro ambiente etéreo, o ar ficou diferente. Essa percepção eu tenho. Ficou diferente. Existia alguém ali, eu não conseguia vê-lo, mas eu sentia a energia de uma pessoa na porta do quarto da minha mãe, e perdurou isso por uma semana exata, até o falecimento dela. Então essas foram, assim, situações que me levaram a falar: quem é Eliana? Aonde está a Eliana? Que eu estou fazendo aqui? Eu tive essas experiências,
E porque entre a morte da minha mãe e a morte da Conceição ocorreram, acho que 6 ou 7 anos. Pode parecer muito tempo, mas para a vida que a gente vive aqui, que a gente fica inserido e preocupado, passa rápido, né? E aí eu comecei a me questionar uma série de coisas e a partir daí eu comecei a rever as coisas com outro olhar e com uma outra percepção. Você sentia o tempo como você sente aqui, durante as aulas que você tinha lá? Não, eu sinto o tempo aqui, lá não tem tempo. E o que significa não ter tempo para alguém como eu que acha que conhece somente a existência com o tempo? É a sua essência, é você. Você é você. E vai permanecer sendo você em qualquer outro momento. Mas você sentia uma sequência de acontecimentos. Aqui. Mas lá também, lá também. Mas a minha noção de sequência de tempo e de acontecimento é porque eu estava aqui e ia para lá. Mas lá não tinha tempo. Mas não havia um aprendizado, quer dizer, quando você está aprendendo, tem um momento que você não sabe e um momento que você já sabe, lá. Isso não define o tempo? Não. Não. Sinceramente, não. E o que significa haver uma sequência de acontecimentos nesse outro lugar sem a existência do tempo? Eu acredito que seja a chave de você se apoderar daquilo, ou de ter a percepção, ou de se apoderar. Como que eu posso dizer? É como se eu já soubesse e estivesse ativando algo que está meio que desligado, com mau contato. Não sei. Tudo bem, essa questão é muito difícil, é recorrente para mim. E eu tenho essa dificuldade de entender isso, mas eu vou perguntando conforme eu vou entrevistando as pessoas. Mas a essência ela é única. Eu tô aqui, mas dentro de mim há algo muito maior que sou eu mesmo, mas que faz parte de algo muito maior. Eu sou um algo que se conecta com algo muito maior. Então, aproveitando isso que você falou, você se sentia conectada àquele ser? Eu me sinto conectada ainda a tudo aquilo, desde que eu faça um aprimoramento de mim mesma. E aí vem a questão que eu entendo que seja moral. Que é qual? Não é sentimento, porque sentimento eu não sei explicar. Mas que eu te afirmo que a gente, eu pelo menos me sinto conectado aquela coisa toda, a tudo isso eu me sinto conectado. Eu vou arriscar aqui. A questão moral seria, uma vez que você está conectado a tudo, não há como fazer algo a alguém, visto que nesse caso você estará fazendo mal a si própria? Com certeza, sem dúvida. Isso é parte da questão moral? Sim. Eu não sou. É como se eu fosse uma célula que eu me uno com outras células e faço algo muito maior. Isso foi parte do aprendizado que você teve entre 6? Com certeza, com certeza. Isso eu arrisco a minha vida nisso. Você falou na sensação que você tem de precisar replicar esse conhecimento no seu entorno. É mais ou menos isso que você está fazendo agora aqui, não é? Eu vejo tudo isso, mas eu tenho a sensação, e aí eu não sei se é minha imaginação ou não, ou se é essa minha ligação, que a gente caminha para algo que não é muito bom, como um coletivo, entende? Como algo muito maior. A gente está, de uma certa forma, se destruindo. E, às vezes eu falo isso com as pessoas que me cercam, a primeira coisa que as pessoas falam é assim, você é louca. Tá bom, eu sou louca, mas é a sensação que eu tenho.
Você sente como que se você tivesse como lição de casa tentar ajudar a todos nós chegarmos a uma outra percepção do que significa estarmos aqui na Terra? Sim. E o que nós estamos então fazendo aqui na Terra? Nós deveríamos estar aprendendo uma série de comportamentos que nós não temos e nós estamos levando para um crescimento de violência, de destruição iminente. E eu não sei se é reversível mais. Você, em algum momento da sua vida, chegou a ter medo da morte? Não. É que afirmar uma coisa dessa pode parecer meio depressivo, mas, nossa, eu adoraria estar do outro lado de lá. Eu sinto saudades lá, é muito melhor do que aqui. Infinitamente melhor, mas já que eu estou aqui, eu não posso simplesmente falar, eu não quero mais ficar aqui. A coisa não funciona assim. E isso dentro de mim é muito claro. Existe uma razão para você estar aqui? Todos nós temos uma razão para estarmos aqui. E nós não podemos simplesmente, eu estou cansada de ficar aqui, eu vou embora. Né? Assim, conscientemente, né? Eu gosto mais do lado de lá, então eu vou deixar daqui, eu vou sair daqui e vou para lá. Não funciona assim. Qual é a razão de estarmos aqui? Na minha concepção, é por conta de Deus, do divino, do espiritual. Eu sou um ser espiritual que tem uma experiência carnal. Mas estar aqui é para o quê? Um aprendizado? Olha, pode ser. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo lá naquele período, que eu esqueci. Eu estava conversando, eu era criança, tal, eu estava muito feliz, né? Estava muito feliz. De repente, eu estava conversando com um homem, que é esse que me ensinava. Estava eu, de repente chega uma terceira pessoa, uma mulher, não sei o que era, e eu não estava sentada, nós estávamos de pé, eu estava olhando para o chão. E aí, aquela pessoa falou assim, você precisa voltar. Foi essa frase que eu ouvi, você precisa voltar. Tudo bem, eu ainda estava contente. Aí eu falei assim, você tem que aprender tais coisas. Aí, quando a pessoa me falou, eu fiquei muito triste quando eu ouvi o que eu tinha que aprender. Aí ela falou assim, eu vou te mandar, ou você vai ver como se fosse o teu futuro. Eu me lembro que eu entrei como se fosse num grande túnel de metrô. Era escuro e muito comprido. E eu vi algumas pessoas, mas o que ficou muito forte foram as sensações emocionais que eu vivi em todo esse trajeto. Né? E aí, eu vivenciei tudo isso, e aí eu voltei e fiquei do lado dessas pessoas. Eu falei assim, isso você vai aprender. Você, quando chegar próximo ao seu fim de vida, você já vai ter aprendido e você vai ter mais um período de tranquilidade. Foi isso. Tá? Simplesmente isso que aconteceu, que eu consigo me lembrar. Ok. Passado toda essa experiência, quando eu não fui mais para o lado de lá, que eu não fui mais estudar, intuitivamente eu sempre pensava, como seria a minha vida no futuro? Como seria a minha vida no futuro? Né? E muitas das sensações que eu vivenciei ali naquele momento, eu vivenciei na minha vida até o presente momento. Muitas das sensações que eu tinha que aprender, eu vivenciei, né? E espero ter aprendido alguma coisa. Então isso fez realmente ter o percebimento que lá eu vim para aprender o que eu tinha que aprender aqui. O que eu vivenciei aqui agora, nesses meus 59 anos de vida,
são coisas necessárias para que eu aprenda. E ela, quando estava lá, te contou como seria a sua vida aqui, só que não em termos objetivos e acontecimentos, mas em termos de emoções que você viveria. Sim, não disse assim, ó, você vai ser profissional em tal área, ou você vai se casar com tal pessoa, você vai viver em tal cidade. Não, eram as sensações emocionais que eu iria me deparar e coisas concretas que eu teria que fazer de bem ou mal, de escolhas para o bem ou para o mal, de sentimentos de ódio, amor, tristeza, alegria, revolta, resiliência, entende? Eram todas as emoções que eu iria vivendo e que eu tinha que fazer opções. E não importa aonde você, o que você esteja concretamente fazendo. Eu poderia ser lixeira, mas eu poderia estar vivendo todas essas situações. Ou poderia ser o presidente de alguma grande organização. Eu também continuaria sendo humana em questão de sentimentos e aprimorando a minha, ou melhorando, ou tendo um outro olhar de bondade, de amor para com tudo que está à minha volta. Mas não é algo assim aleatório, por acaso. Eu não consigo ver acaso. A partir do momento que eu ouvi o que eu ouvi, não existe um acaso. Existe algo que teria que acontecer. Só que eu posso escolher de várias formas. Eu posso abreviar, por exemplo, morrer. Você comentou que era como se o seu corpo não contivesse você inteira. De alguma forma, eu já escutei isso em outros depoimentos. Você imagina que é por isso que quando uma pessoa tem, por exemplo, uma saída do corpo ou uma experiência de quase morte, ela diz que existe uma expansão da consciência? Seria por acaso como se ela recuperasse a sua inteireza de consciência, que aqui está talvez comprimida nesse corpo? Faz sentido isso? Faz, mas quando eu tenho essa sensação de ser maior, eu não perco a minha individualidade. É como se eu pudesse misturar dois gases diferentes, eles estão ali convivendo, mas cada um tem a sua individualidade. Mas eles participam ali, estão ali juntinho, está todo mundo ali caminhando pelo mesmo canto. Mas eu não deixei de ser Eliana. Eu tenho a minha individualidade, a minha característica, a minha personalidade. Em nenhum momento eu deixei de ser eu. Eu acho que eu me expressei mal. Você disse que é como se você inteira não coubesse nesse corpo. Então eu pergunto, o que não coube está onde? Fora, mas a matéria é muito pesada. A gente é maior que isso daqui. Aí que eu pergunto a você, será que é por isso que quando a pessoa não está confinada ao corpo, ela sente uma expansão da sua capacidade de compreensão das coisas? Sim. Porque ela está inteira agora, não só uma parte comprimida aqui e um resto que não cabe aqui? Sim, sim, com certeza. Há uma expansão, sim, com certeza. E você diria mesmo que é uma expansão ou há simplesmente você se dar conta, perceber o todo, enquanto que aqui a gente só percebe? É expansão, isso eu tenho certeza absoluta. Todas as vezes é a expansão. Foi uma senhora que chegou perto de você quando você estava naquele lugar e falou que você precisava voltar. Não foi ela que falou, foi o homem que falou. Ela estava ali do lado. Mas ela que contou coisas para você sobre a vida que você teria. Não, se eu falei isso, eu me equivoquei. Foi o homem. Essa mulher estava do meu lado como me acompanhando, me assessorando, mas ela não falava. Eu, pelo menos, não ouvia nada dela, mas do homem eu ouvia tudo. Tudo bem, eu que devo ter entendido errado, peço desculpas, mas eu queria saber o seguinte, ele falou em algum momento que você tinha que aprender alguma coisa. Sim. Você se lembra do que ele falou?
Sim, só que aí é uma questão extremamente pessoal. Você pode, então, transfigurar essa explicação para a gente ter a ideia do tipo de coisa que ele falou? Porque você era uma criança naquele momento. Não, não é essa a situação, porque o que ele me falou é uma questão pessoal e familiar, que depois se concretizou em questões de relacionamento de pessoas. Mas é como se eu quisesse ser uma pessoa muito rica, tá? E não tivesse escrúpulos para alcançar essa riqueza. E no meio do caminho, nesse aprendizado, eu teria que aprender a conquistar a riqueza sem usar de artimanhas fraudulentas ou enganosas, conseguir de uma forma legalista, né? Não sei se eu consegui ser claro. Sim, conseguiu. Mas eu fico pensando na criança escutando isso. Isso fez sentido para você como criança naquele momento? Você se lembra disso? Sim, total. E o que significa ser criança neste outro plano? Porque aqui criança está ligada a um período de tempo que você nasce, você cresce, você morre. Lá, sem a percepção do tempo como está aqui, o que significa ser criança lá? Não está ligado ao tempo, mas está ligado à essência. Não importa se eu sou pequena ou se eu sou grande, se eu sou nova ou se eu sou velha. A minha essência vai ser a mesma. Só que com menor aprendizado. Se eu pudesse agregar alguma coisa, seria apenas o aprendizado e a emoção. Mas a minha essência é a mesma. É que nem um líquido. Eu posso colocar ele num frasco pequenininho, eu posso colocar numa garrafa. Os tamanhos são diferentes, mas o líquido é o mesmo. Eu estava numa condição de criança, eu estava criança para desenvolver aptidões para exercer aqui. É assim que eu vejo. Você falou em replicar tudo isso que você aprendeu, levar para outras pessoas. Eu convido então você agora a deixar as suas palavras finais para as pessoas que estão acompanhando esse seu depoimento. Eu acredito sinceramente que nós não somos apenas isso, essa carne, esse corpo. Nós somos algo muito maior e precisamos aprender a entender os outros que são iguais a mim, né? Eu não sou a única pessoa. Existem uma série de outras pessoas iguaizinhas a mim, com os mesmos sentimentos, com as mesmas dificuldades, com as mesmas esperanças e com as mesmas dores, que precisam caminhar e ter dignidade como ser vivo que é. Nós precisamos nos respeitar. Então isso é essencial nesse momento de vida. Ter dignidade e ter esperança e se cuidar, né? Eu acho que é essencial. Como eu tenho certeza que nós não somos apenas esse corpo que se apresenta, que anda, fala, come, sonha. Nós somos muito mais. E nós temos que aprender a respeitar tudo isso. E é no outro, né? É respeitando o outro que eu me respeito. Isso é claro para mim. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?